Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. No anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. E no anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Pam, pararam, pam, pam. Pam, pam! Isso mesmo! A gente está começando aqui mais um Alvorada na sua Rádio Boa Nova, na nossa TV Mundo Maior. E mandamos um abraço para aqueles que estão aí, aqueles e aquelas, todos e todas que estão nos ouvindo. Agradecimentos do coração, por estar com a gente. É verdade, né? Tem que mandar um abraço também, lembrando bem das nossas técnicas e técnicos lá nos bastidores. É isso aí, um abraço, um beijo aí a todas e todos. E eu disse que aqui, ó, Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, o nosso Toninho Ciartulo, que você já ouviu tocando agora. Olá, querido amigo Fernandinho, o famoso Nando Garcia. Nando, você tá ligado? Vamos nos ligar, hein, meu amigo? Vamos nos ligar a esses telespectadores, rádio ouvintes, para que a gente possa fazer uma egrégora, uma rede de amor. Vamos lá. Toninho já deu spoiler do que vai ser o tema de hoje. Antes da gente prosseguir, queria dizer, se você quiser ouvir, assistir esse programa mais uma vez e compartilhar que é aquilo que a gente pede, vá lá no YouTube, tem uma busca no YouTube. Nessa busca você coloca Portal Mundo Maior. Aí vai aparecer um logotipo, aquele símbolo, da empresa que a gente sempre cria para gente. Clica lá. Aí você vai ver embaixo escrito assim, playlist. Clica em playlist, aí vai aparecer na lateral assim, esquerda, vários programas. Aí você vai descendo, descendo, até achar o Alvorada. São centenas de programas lá gravados e mais de 100, com certeza, com o nosso Toninho Ciardulo. E como o Toninho já deu um spoiler para nós do que tema nós vamos trazer hoje, nós vamos intitular como Se Liga, né, Toninho? É isso, Nando. Nando, esse tema é tão abrangente, é tão grande, que a gente pode falar dele na parte material, na parte espiritual. Mas vamos começar com um exemplo. Nós vivemos uma fase agora onde as mídias, as comunicações, elas ficam ligadas ao chamado algoritmo. Ou é zero ou é um. Ou você é a favor ou você é contra. E vamos pensar um pouquinho. Zero ou um. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa que ela recebe um tipo de mensagem que é tudo que ela quer. Ou seja, não tem nada que discuta que seja contra os princípios que ela acredita que sejam certos. Ela não quer nem ouvir outras opiniões. Olha só que interessante. E ela está o quê? Ligada nisso. Ligada nisso. Aí tem gente que está do outro lado, que não quer saber nada daquele outro, né? Que nem a outra moça. E vamos pensar o seguinte, ó. Entre 0 e 1, dois algoritmos, existem infinitos números. Ou seja, existem infinitas possibilidades. Mas só para a gente fixar
que eu sempre já falamos aqui outras vezes, Nando. O 0 e 1 são as duas polaridades. Vamos imaginar que são as duas margens de um rio. A margem do rio não caminha. O que caminha é o rio. Quando você está nas polaridades, que você está ou uma coisa ou outra, só que você nem escuta outras possibilidades, você está estagnado, parado, atrofiado, sem refletir sobre outras opiniões e outras possibilidades. Quando você está no rio, você pode até um pouquinho mais para um lado, um pouquinho mais para o outro, mas aí você tem infinitas possibilidades. Isso é aqui no nosso dia a dia. Mas essa ligação pode estar também com os espíritos. Muitas vezes, né, Nando, nós nos ligamos a determinados espíritos que só falam de alguma maneira o que a gente quer, o que a gente quer ouvir, porque nos é conveniente. Então eu conheço algumas pessoas que falam assim: eu vou lá na casa espírita e lá tem um espírito que falou isso para mim. Eu fiquei tão contente. Então vamos quebrando esse negócio. Se você, por exemplo, está em dúvida se casa ou não, e você vai numa casa espírita e um espírito responde para você que você deve casar ou não, esse espírito não vale a pena ser ouvido. Porque espírito de luz não interfere nas nossas possibilidades, no nosso livre-arbítrio. Mas por que a gente se liga a esse espírito? Porque ele é conveniente, ele fala tudo o que a gente quer. Então, olha só, Nando, isso acontece na sociedade, acontece no meio espiritual, e a gente está falando sobre isso porque é importante a gente se ligar nesse papo. Se ligar nesse papo porque é muito importante a gente ter outras informações, né, Nando? E falar em se ligar, a gente lembra que de uma coisa que a gente está usando muito hoje, para tudo a gente precisa de conexão. A pessoa ela vai fazer uma viagem para a montanha, aí ela vai no Airbnb, ela pega e procura lá primeiro se tem Wi-Fi, porque se não tiver Wi-Fi, aí ela vai ficar, né? Como que eu vou ficar num lugar isolado? Meu celular não vai funcionar. Então, a conexão hoje, ela é uma das coisas muito mais importantes do que outras coisas na comunicação. Se a gente vê que o rádio ainda é um dos salvadores, né? Porque se cair tudo, o rádio vai funcionar. Eu lembro que uma vez aconteceu isso em São Paulo. Eu estava lá na Rádio Boa Nova ainda. E aí, o que aconteceu? Deu um apagão em São Paulo. E aí lá, como na Rádio Boa Nova a gente tinha, na época, gerador, e aí o que acontece? A rádio estava no ar. E as outras conexões todas caíram. Então, o que acontece? A gente precisa ter essa conexão, uma conexão que não caia com o plano espiritual, para quê? Para que, de alguma forma, eles possam nos orientar, né? O caso lá que deu apagão e a rádio ficou no ar, as pessoas ligaram os seus rádios para saber o que estava acontecendo, né? Então, a gente tendo uma conexão, a gente se ligar, né, na espiritualidade, no que ela pode nos orientar, né? Até agora, um pouquinho antes do programa, o Toninho estava ajustando lá, ajustando seu computador, e aí ficou uma dúvida, ele pediu uma intuição, aí veio a intuição, ele clicou lá e deu certo. Então, é isso, a gente precisa se ligar, a gente precisa estar. O Toninho falou de algoritmos aí, né? Tem a inteligência artificial, de repente a gente não está na mão disso também, né? E a gente saber se ligar, ficar esperto, né, Toninho? Nando, a gente tem falado o seguinte, vamos pegar várias religiões, várias religiões. Nós temos aí pastores, temos padres, temos bispos, temos médiuns, né? E muitas vezes a gente se liga em determinadas pessoas. A gente se liga ao pastor, ao padre, ao médium, né? E essas pessoas são, de alguma maneira, conexões
com o plano espiritual. Uma conexão, ela pode ser, por exemplo, vou pegar de uma maneira mais simples, ó. O cobre, por exemplo. O cobre, ele tem um fio, né, que facilita a passagem de elétrons. Tem outros materiais que passam, o alumínio, não sei o quê, outros zinco, não sei, mas tem uma que é melhor. E os seres humanos são conexões, mas são conexões também frágeis. Muita gente fala assim, o padre falou não sei o quê, o bispo falou não sei o quê, o pastor falou não sei o quê, o médium falou não sei o quê. Essas pessoas são seres falíveis. São seres que têm suas fragilidades. E eu sempre falo assim, tem muitas pessoas que são bons exemplos, sempre tiveram suas fragilidades. Vamos pegar assim um exponencial, Chico Xavier. Chico Xavier foi um maravilhoso exemplo, mas tinha suas fragilidades também. Ele sabia como era duro. Por que ele tinha que ter tanta disciplina com as coisas? Porque ele podia escorregar e cair também. Como caiu em algumas ocasiões, né? Então eu sempre falo assim, olha, a nossa conexão com essas pessoas é uma conexão de amor, de gratidão, mas a nossa grande conexão deve ser com Jesus. Jesus é aquela conexão perfeita entre nós. E como é que a gente vai fazer isso aí? Através dos estudos, através do Evangelho e através do quê? Da ligação nossa com bons espíritos. Mas para a gente estar com essa conexão boa com os nossos espíritos, nós temos que ter bons pensamentos. Mas não só bons pensamentos, bons sentimentos, boas atitudes. E mesmo assim, saber que muitas vezes nós podemos ser iludidos. Nós temos, quem estuda um pouquinho a doutrina espírita, tem uma coisa chamada fascinação. Fascinação é quando um espírito nos deixa fascinados com suas respostas. Por quê? Porque de alguma maneira ele responde coisas que nos favorecem. Mas tem as mistificações também, que nos deixam também, de alguma maneira, fragilizados, porque também, de alguma maneira, favorecem o que a gente acredita. Então é muito importante que a gente esteja atento a isso. Hoje eu atendi uma pessoa, né, uma amiga querida, que teve um momento de muita tristeza esses tempos atrás. Um irmão dela faleceu e depois de 15 dias o outro irmão faleceu. De uma maneira trágica, trágica. E ela veio perguntar para mim se ela podia saber se teve envolvimentos de outras pessoas na morte desses irmãos. Ou seja, se não foi uma coisa natural, se foi uma coisa premeditada por alguém. Ela falou, dá para saber? Eu falei assim, olha, se alguém te falar alguma coisa agora, você pode desconfiar. Porque quando alguém desencarna assim, existe um véu que protege a pessoa que desencarnou e protege você. Se você soubesse de alguma coisa que de alguma maneira foi planejada por alguém, isso faria muito mal para você. Você teria talvez sentimentos de ódio, né, de revanche, de vingança. Isso só te prejudicaria. Então a espiritualidade normalmente não permite isso. Para quê? Para que você esteja resguardada. E falei para ela assim, ó, não importa o que aconteceu. Lembre de seus irmãos com gratidão. Essa gratidão vai chegar a eles como se fosse um perfume. Agora, se você estiver preocupada em saber se é isso que aconteceu, se não foi em modo natural, você de alguma maneira está lançando para eles, de alguma maneira, essa questão da dúvida e deixando-os de maneira desequilibrada. Olha, então, se liga no amor. Não se liga na possibilidade que te neurotize, que te deixa neurótica, eu falei para ela assim, né? E eu fiquei pensando assim, olha, quantas vezes, Nando, as pessoas vão numa casa espírita que não sabem alguma coisa assim. E algum espírito menos de luz fala alguma coisa e deixa a pessoa com a pulga atrás da orelha, né? Então cuidado com isso. Vamos saber em quem a gente está ligando, que centro que é esse que você vai, que espírito é esse, que médium que é esse. E a gente sabe que tem médiuns de todo tipo também, né? Porque aqui, quando a gente desencarna, né, Nando, a gente não vira santo. A gente não vira santo. E a gente, de alguma maneira, tem muitos médiuns ligados ao quê? A espíritos desequilibrados. Isso é um fato, né, Nando? Por isso a gente tem que se ligar, né? Porque tem onde nós vamos colocar os fios, né?
tênues, né, que a gente nem às vezes enxerga, onde nós estamos nos conectando, e isso pode trazer para nós, assim, transtornos muito maiores do que aquele que gerou todo o transtorno que a gente coloca como objeto do nosso sofrimento. E às vezes não é isso. E esse exemplo que o Toninho usou é, né, muito claro de que a pessoa já passou por uma situação muito difícil e que ela pode entrar, né, um sofrimento tremendo, né, uma angústia terrível, e aí ela ainda, ao saber, de repente, de uma informação que venha, seja ela qualquer, e não uma informação, uma coisa que pode orientar ela, não, vai fazer sofrer muito mais. E esse sofrimento começa a chegar a um ponto que começa a refletir nos irmãos lá que estão na espiritualidade, né? Tudo tem uma razão de ser, nem tudo se justifica por karma também, nem tudo é, porque está pagando. Não, não é tudo assim, não, porque a gente vive num plano, em um planeta de provas e expiações. Então, a gente está sujeito a acontecer com qualquer um, alguma outra coisa. A gente está envolvido num acidente por que que a gente está envolvido no acidente? Não, eu não provoquei isso, né? Pode ter nem provocado mesmo no passado, mas alguém foi o agente daquilo e que vai responder por aquilo que acabou, né, fazendo conosco, né? Então a gente precisa se ligar mesmo aonde nós estamos pisando, que porta que a gente está batendo, com quem a gente está falando, né? Onde nós estamos colocando a nossa vida, né? Com quem nossos antigos diziam, né? Me diga aí com quem é você, é só saber com quem você anda, né? Então a gente tem que tomar um grande cuidado, a gente tem que estar o tempo todo, como Jesus recomendou, orai e vigiai. Então isso faz parte do se liga, né? Para a gente estar ligado, a gente precisa estar atento, a gente estar esperto. E a oração, eu vigiar e orar, ou orar e vigiar, né, Toninha? Sim, Nando, e muitas vezes a pessoa quer saber se teve algum envolvimento de alguém na morte de um ente querido, né? E isso muitas vezes não vai mudar nada, não vai ajudar nada você. Você pode fazer uma grande bobagem por vingança, ou pode carregar aquilo para o resto da vida, como uma mágoa, como uma chaga no seu coração, fazendo com que você de alguma maneira se ligue a essa situação. E vou falar uma coisa, nem sempre, mas muitas vezes, essa ideia que vem, muitas vezes é via um obsessor, que quer te perturbar, que quer te atormentar, né? Eu sempre falo assim, não é tão fácil a gente sentir isso, mas se alguém fez alguma coisa, e aconteceu algo que possivelmente era para acontecer, tem aquela passagem que fala assim, o escândalo tem que vir, mas ai daquele né, que o praticar. Então, não se preocupa, tudo está dentro das leis de amor e justiça de Deus, né? Essa questão de se ligar à vingança, ao ódio, né? Você pode ter certeza que você vai ter espíritos que vão vir e vão se ligar a você e vão te incentivar a isso. Não tenha dúvida nenhuma. Porque são aqueles que ainda não receberam ainda não estão evoluídos de tal maneira e que querem te prejudicar. Então, se você tem um sentimento de vingança e quer fazer alguma coisa de vingança, vai ter um espírito para te falar assim, ó, vai lá, né? Vai lá, porque ele quer que você caia mesmo. Então, atenção, se ligue em Jesus. Que Jesus fala, amai vossos inimigos, perdoai. Da mesma maneira que você julgar, você vai ser julgado. E a gente não é hipócrita, Nando, eu sei que não é tão fácil assim. Mas por isso que o Nando falou, orai e vigiai. Orai e vigiai quem? Você, eu. Né? Orar e vigiar o quê? Vigiar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, né? Para que a gente possa, de alguma maneira, estar como dentro de uma bolha que nos proteja desses pensamentos. Porque nós temos os pensamentos ruins,
Mas eles não precisam ser, assim, potencializados, né, Nando? A gente pode, de alguma maneira, com essa bolha, nos proteger desses espíritos que muitas vezes vêm e usam das nossas fragilidades. Olha só, não são eles que são responsáveis, sou eu que atraio, porque é afinidade. Nós estamos se ligando a esses espíritos, né, Nando? É muito importante a gente estar atento a isso. Isso, e tem várias outras coisas que a gente pode colocar nesse ligue, né? Como o Toninho já falou, de atenção. Então, prestar atenção, a gente está sempre, né, tomando cuidados, a gente procurando prevenção, que é importante, né? Quando você fala de se ligar, estar ligado, a gente buscar informação, né? Porque como que a gente vai saber que determinada situação ou determinada pessoa é assim, né? Quando a gente procura qualquer lugar para bater, a gente está num momento difícil ainda, as pessoas vão lá e tiram até dinheiro daquela pessoa porque ela está desesperada. Então a gente tem que ficar ligado, né, nessas situações que existem e a gente vai dar oportunidade para quem não merece de oportunidade, que vai tirar proveito sobre isso. Então, trabalhar com prevenção, trabalhar com informação. É a mesma coisa quando você está procurando um produto que você quer comprar e você não vai comprar na primeira loja ou no primeiro site que você encontrou aquilo. Ah, encontrei um site aqui, ó. Ele está nossa, mas é um site conhecido. Aí você pega e compra, e o site é falso. Então você tem que estar ligado e ligada a não, né, ser enganado ou enganada. Né? Essa questão da fake news. A fake news vinha, a pessoa não estava ligada, ela pega aquela notícia, né, fica, nossa, olha só como esse sujeito, essa pessoa e ela nem foi verificar, foi checar aquela informação e já passa adiante, né, aquela informação, ampliando e alimentando uma rede toda de uma comunicação e de algo que é inverídico. Então a gente precisa se ligar nisso. Chegou alguma coisa, não absorva de imediato. Você, quando vai em algum local e vai se alimentar, você olha ali, né, para aquele alimento, ou se foi bem confeccionado, dá uma experimentadinha, sabe, procura saber se aquele alimento tem algum, né, a origem daquele alimento. A gente precisa saber, né, não engolindo tudo que vai chegando, né, a gente precisa checar. Então, se a gente for fazer uma lista, a gente pode fazer uma lista de coisas que a gente precisa estar usando para não ser, né, enganada e enganado. Saber onde nós estamos, né, caminhando, pisando, né, Toninha? E o curioso da fake news, no caso da fake news, André, é assim, ó, que a gente acaba, vou falar palavras fortes, mas vou usar as palavras mais assim, a gente acaba odiando o caluniado e amando o mentiroso. Ou seja, isso é um absurdo, né? Mas por que aconteceu isso? Porque o mentiroso falou algo que me agrada, que me satisfaz. Aí está o algoritmo. Esse momento, gostaria que cada um de nós, inclusive eu, Nando, todos nós pensássemos. Muitas vezes a gente aceita coisas como verdadeiras porque favorece o nosso sentimento, o nosso pensamento. Olha só. E é uma mentira, mas não faz mal. Né? Agora, com os espíritos é a mesma coisa? É a mesma coisa. Vamos supor que se eu sou um alcoólatra, já falei aqui, se eu sou um alcoólatra e estou na dúvida se eu paro de beber ou não paro de beber. Mas no fundo, eu não quero parar de beber. Vai ter um espírito que vai falar assim, não para não. Qual o problema? Isso até é bom para você. Tomar uma de vez em quando não. Tomar te relaxa. Não é tomar de vez em quando, porque o alcoólatra toma todo dia e muito, né? Isso te relaxa, te faz bem. Né? Vai te dar até o quê? Alguns motivos que você pode até acreditar que são válidos realmente. Então presta atenção. E isso acontece não só na casa espírita, você é inspirado, você é intuído essas coisas. Cuidado com as intuições que te levam a um abismo, né?
a cair num espinheiro, que depois de lá é difícil sair, numa areia movediça, né? Que você não consegue sair. Você é induzido a cair ali naquele lugar, né? O Nando bem falou das fake news. E tem fake news espiritual? Tem. Como nós dissemos, as pessoas quando desencarnam não viram santos. Eles ficam lá, muitas vezes, fazendo essas confusões, iludindo determinados médiuns que também estão ligados a um certo tipo de pensamento. O médium, pessoal, vamos refletir e de novo repetir. O médium não é santo. O médium é um ser que tem uma capacidade de conexão, mas ele também tem as suas fragilidades. Aliás, vamos orar por esses médiuns. Não vamos também jogá-los no... Eles também têm as suas fragilidades, como todos nós, né? É muito importante a gente saber que o que acontece lá, aqui, né, no plano material que a gente enxerga melhor, acontece também no plano espiritual. Então vamos se ligar nisso. Se ligar, né, é uma coisa muito importante, porque todas essas coisas que a gente vê acontecendo à nossa volta vão nos adormecendo. Então a gente vai entrando num sono e a gente precisa tomar um chacoalhão para despertar. Então, isso também acontece na questão espiritual, que a gente vai sendo envolvido. Não que esse envolvimento não tenha um ponto de partida, ele tem. E onde foi o ponto de partida? Nós mesmos. Nós demos chance para que entremos, né, num campo que vai, de alguma forma, adormecendo, a gente vai dizendo sim, sim para tudo, né? E aí as coisas vão acontecendo. A gente vai satisfazendo, como o próprio Toninho disse, as situações que o nosso desejo é realizado, e aí a gente vai aceitando aquilo, e aquilo vai tomando uma proporção que quando chegar no momento em que a gente vai sofrer, aí vem a dor, aí aquilo começa, a vida começa a nos mostrar por onde foi que a gente estava passando, como a gente entrou num campo de ilusão, né? A gente entrou num campo de fantasia, fantasioso. E aí o que que vai acontecer? A gente precisa de um despertar, e às vezes o despertar vem pela dor. E aí é onde a gente vai se ligar a partir desse momento, né? Quantas pessoas não dizem para nós, né? Puxa, quando eu passei por aquela situação foi que me abriu o meu campo de visão, eu comecei a entender a vida e entender que a vida não é somente aquilo que a gente acha que é, e por aí em diante, né, Toninho? Nando, de tanto repetir uma mentira, a gente acaba pensando que é verdade. A gente repete tanto uma mentira que acaba pensando que é verdade. O processo da neurose é exatamente isso. A neurose é uma coisa assim que, vamos supor, o camarada ou a mulher fala assim, eu acho que minha mulher ou meu marido estão me traindo. E dentro desse processo ela começa a acreditar tanto nisso, e no começo ela fala assim, não, mas não é possível que ele está traindo. Ela nem sai de casa, não tem lógica isso. Mas, depois de um certo tempo, começa a bater na cabeça dela, bater na cabeça dela, até que ela fala que isso vira uma psicose, né? Ela fala assim, não tem mais, porque ela não retorna mais àquele estado cognitivo, fala assim, isso não tem lógica. Cria-se uma dissociação cognitiva. E nós vemos hoje em dia muito disso. E, aliás, todos nós estamos assim sujeitos a isso. É muito importante a gente tomar cuidado, a gente está falando sobre isso. Aqui eu e o Nando não somos passíveis disso, todos nós podemos passar por isso. Essa dissociação cognitiva, onde já o cognitivo não tem lógica, não tem aquela coisa que fala assim, não, mas pela lógica isso não é verdade. Não, para você é verdade e acaba sendo verdade, de tanto você repetir, né? Então vamos estar atentos a isso, refletindo, e no Evangelho vamos buscar resposta onde? No Evangelho, na doutrina espírita, né? Nas coisas que a gente, nos livros que a gente tem aí do Kardec, nas obras que são luzes para a gente, né? Vamos ver o que Jesus faria. Vamos nos ligar a Jesus. Bom, vamos à frente. E o Toninho também deu uma deixa aí. Vamos nos ligar a Jesus, que é aquilo que nós vamos fazer agora através do momento de prece, de oração e de vibrações aqui na Alvorada. Aquele momento que a gente fala,
se liga, deixa um copo de água aí do seu lado, uma garrafa, um recipiente, porque no momento que você estiver assistindo esse programa, ouvindo, os benfeitores vão trabalhar nesse líquido precioso que é a água, trazer ali energias boas, né, para que você possa aí ingerir aí até de repente um medicamento, né, que os amigos espirituais prepararam. Então a gente vai para um momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, levando os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, aos benfeitores da espiritualidade, nesse se liga tão necessário com a vida espiritual superior, com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, o Evangelho dele, o Evangelho que ele nos legou. Que nós possamos também nos ligar aos benfeitores espirituais, ao nosso anjo da guarda, ao nosso mentor espiritual, aos amigos espirituais, trabalhadores da seara do bem. Que nós possamos nos ligar em tudo aquilo que estamos fazendo por nós e principalmente por nós, a partir de nós e para o outro, para o próximo. Que nós possamos nos ligar nos sinais, nas mensagens, no que está acontecendo à nossa frente, para tomarmos decisões corretas, para não criarmos prejuízos para nós mesmos e nem tão somente para o próximo também. Que a gente se ligue, que a gente esteja conectado com os benfeitores espirituais para conseguirmos ultrapassar os obstáculos que naturalmente encontramos na vida física, na vida espiritual. Que a gente possa contar com a conexão, com a ligação, no Se Ligue, com os benfeitores queridos que possam nos inspirar através do campo intuitivo, do campo de pensamentos, do campo mental, a fim de que a gente esteja apto, aberto para receber essas mensagens. E aproveitando esses instantes, Mestre Jesus, queremos ampliar as nossas rogativas a fim de que ela possa chegar àqueles nossos irmãos que estão na ilusão, que estão na fantasia, que estão na presunção, que estão muitas vezes no orgulho, na vaidade, e que não chega uma mensagem do bem, da verdade, do equilíbrio, da harmonia que o teu Evangelho nos traz, Jesus, do qual a gente está aprendendo ainda a colocar em prática. Queremos pedir a extensão das tuas bênçãos para todos os seres, todos os lugares, para todos os lares, também os nossos lares, dos nossos familiares, para todas as pessoas da nossa vizinhança, pessoas da nossa semelhança, pessoas que estão na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso país, no nosso hemisfério, no nosso planeta. E ao nosso planeta Mãe Terra, a tua luz envolva nessa hora e se preencha de bênçãos. Que a tua bênção, Senhor, se expanda por todo esse globo, por toda essa vida, e que possa ficar entre nós, não tão somente agora, nesta hora, mas por todo sempre, que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente vai dar um recadinho antes da gente continuar aí daqui a pouquinho com o nosso querido Toninho. É para você, assim, participar do Clube Amigos da Boa Nova, que é de uma forma de você colaborar, ajudar a manter no ar a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, que é a missão da FEAL, da comunicação do bem, do Evangelho de Jesus, do Espiritismo. Entre no site amigosdaboanova.com.br. Temos os telefones também na nossa central, 0800 12 018 38. Temos também o fixo para a Grande São Paulo, 11 2458 3214. E o WhatsApp, que é para o planeta inteiro, o 11 97834 2246. Se você puder, faz um Pix. Isso mesmo, faz um Pix. Nós temos o Pix, que é o 11 97261 0272.
colabore e participe nessa mensagem do bem. Muito bem, Toninho. Falando em bem, falando em se liga, né? Em que mais a gente pode se ligar para que a gente não se perca no caminho? Nando, muitas vezes nós funcionamos como aquele telefone sem fio, que nós já falamos aqui. A gente escuta muito do que a gente quer e repassa o que a gente imagina ser verdade, né? Mas nós estamos aqui na pátria do Evangelho. Eu vou cantar uma música. Essa música fala assim: Estou na terra do Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul não é um identificador para onde está o norte, sul, leste, oeste? Não é? Mas nós temos o nosso Waze espiritual, o nosso GPS espiritual, que é o Evangelho. E a gente fala isso, Nando. Muitas pessoas falam assim, o Evangelho, falam da boca para fora. Mas a gente tem que cada vez mais se identificar como? Lendo, estudando e colocando em prática o Evangelho. O Evangelho de Jesus, que nós temos a doutrina espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que vem tudo mastigadinho para a gente entender melhor, né? A gente pede ajuda para o nosso amigo espiritual para compreender algumas nuances que talvez a gente não entenda. É o nosso GPS, é o nosso Waze. Olha, mas eu não quero, eu já tenho um monte de livro de autoajuda. Tudo bem, esses livros ajudam, mas não deixe de estudar a obra do Kardec. A obra do Chico, que é fantástica. Os livros do André Luiz, os livros do Emmanuel, né? Aquela série, né? Fonte Viva, que tem Vinha de Luz, Pão Nosso, né? Assim por diante. Esses livros são norteadores para a gente, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro, como mesmo muitos sabem, o Chico falava assim, que quando você abre o Evangelho, você abre e tem luz. Então vamos lá. Pátria do Evangelho. Pensando no Cruzeiro do Sul. A cada novo dia um novo cantar, notas enfeitadas para alegrar, espantar o que é de triste na vida, inundar o coração de esperança sem fim. A cada novo dia um novo cantar, notas enfeitadas para alegrar, espantar o que é de triste na vida, inundar o coração de esperança sem fim. Caminha pelas estradas sem medo, sob um céu todo nublado ou azul, pois tenho na minha fé o segredo. Estou na terra do Cruzeiro do Sul. Caminha pelas estradas sem medo, sob um céu todo nublado ou azul, pois tenho na minha fé o segredo. Estou na terra do Cruzeiro do Sul. Pátria do Evangelho, pátria do Evangelho, pátria do Evangelho, pátria do Evangelho, Brasil. Evangelho que alerta, Evangelho que alegra, Evangelho que liberta, Evangelho que desperta o Brasil. A cada novo dia um novo cantar, notas enfeitadas para alegrar, espantar o que é de triste na vida, inundar o coração de esperança sem fim, inundar o coração de esperança sem fim. Aê, palmas para o nosso querido Toninho. E aí, Toninho, quer falar sobre a música? Aí você sempre fala da letra. Então, olha, a cada novo dia, um novo cantar. O que é um novo cantar? Um novo jeito de ver as coisas. Com o quê? Com notas enfeitadas. Enfeitadas com o quê? Com o Evangelho. Isso vai o quê? Nos alegrar, é para alegrar. E vai espantando o que há de triste na vida. Nós vamos ter tristeza, né? Vamos ter tristeza, mas vamos espantando essa coisa de se ligar ao triste. A tristeza vem,
cumpre sua função de despertar alguma coisa, né? Então, inundar o coração de esperança sem fim. Ou seja, a tristeza vem, a gente encara a tristeza, trabalha essa tristeza, entende o porquê da tristeza e usando o evangelho a gente vai enchendo o coração de esperanças. Aí, ó, assim, ó, caminhar pelas estradas sem medo. Sob um céu todo nublado ou azul. Às vezes as coisas vão estar mais nubladas, às vezes vão estar azul. Pois, de qualquer maneira, eu tenho na minha fé o segredo. E nas minhas atitudes, é claro. Estou na terra do Cruzeiro do Sul. Aí fala o seguinte, ó. Evangelho que alerta. Evangelho que alegra. Quando você sente o evangelho e pratica o evangelho, você é mais feliz. Porque você encara as situações de outra maneira. Evangelho que liberta. E evangelho que desperta o Brasil. O evangelho, o nosso GPS, o nosso Waze, sem dúvida alguma. Esse é o caminho. É, Nando? Verdade, ó. Então, o que o Toninho falou, até cantou aí, é um GPS, para a gente se ligar. Porque a gente vai falar, como é que eu vou me ligar? Então, a gente tem parâmetro, o Evangelho nos dá o parâmetro para a gente se guiar, para a gente se ligar. É disso que a gente está falando aqui hoje. Então, quando a gente está perdido ou perdida e a gente precisa se ligar, então, por onde começar? Começa pelos exemplos que Jesus nos deixou, né? Porque é fonte segura, é fonte verdadeira, é fonte exemplificada, é fonte vivenciada, não é algo aleatório que jogaram numa rede social e que chegou para a gente, porque uma mensagem, como o Paulo, que trabalhou intensamente com suas cartas, que era para quê? Para guiar aquela determinada comunidade, cidade que ele enviava a carta, para aquela comunidade cristã que estava se formando, para não se perderem. Então, ele dava orientações, ele ia orientando, e cada experiência que ele vivia em outros lugares que ele sabia que podia acontecer naquele outro, ele informava. Então, quando a gente precisar, é buscar informação, é buscar nesse legado que Jesus nos deixou aí, né, Toninho? Então, Nando, e essa, como você falou, é uma fonte pura. Não é uma fonte adulterada. É uma fonte pura. Sabe aquela fonte que você está meio nublada, está meio cheia de barro, né? Tem algumas fontes por aí que são assim, cheias de barro, adulteradas, né? A fonte de Jesus é fonte pura. É a fonte baseada no amor, na justiça de Deus, né? E esse é o caminho que a gente pode ter para a gente não cair, né, Nando? É tomar dessa água, dessa pureza que Jesus nos trouxe, né? Que é baseada no quê? De novo, no amor e na justiça de Deus, né? E estamos aí para, de alguma maneira, matar a nossa sede. Essa sede de amor, de esperança, essa sede de alegria, de contentamento, né? Por isso que muitas vezes a gente fica sedento na vida, porque a gente não está seguindo e nem tomando dessa água pura, que é o Evangelho. Né, Nando? Exatamente. Bom, a conversa tá maravilhosa, tá ótimo, mas a gente tem que, o tempo é inexorável, né? Ele passa e a gente precisa respeitar esse time, né, que nos dão. Então, encerrando esse programa, agradeço a você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Até o próximo programa Alvorada. Ó. Beijo no coração e vamos terminar com o Toninho se despedindo em mais uma canção. Nando querido, a todos, como eu digo sempre, bom tudo e até sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Se liga no Pai. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.